Olá, pessoal. Olha, Lilian, Olá. Camila Bernardini. Ô, Lilian, Isso. você notou o cabelo da Camila? Pois é, pois Hoje, é. hoje ela veio para ser figura de Totalmente. honra. Figura de honra. É, É, é bom ser jovem, né? Ah, claro. é Jovem, ótimo. inteligente, bonita. É isso. Principalmente analista de comportamento, TCR. Isso tudo qualifica, né? Para o nosso grupo. Ô, Lilian, qual é o nome da aula de hoje, hein? Contingências matriciais. Puxa, então vamos ver o que, que são as contingências matriciais, né? Ô, Camila, esse título, esse tema da aula tem a ver com o Vestígios do Dia? Tem, porque a gente acabou a aula do Vestígios do Dia comentando que o personagem principal, ele tinha, né, instalado contingências matriciais durante a vida dele e tinha padrões de comportamentos matriciais. Então a Isso. gente achou que merecia um esclarecimento mais, né, com mais Pormenorizado. isso, Hum, do tema. sim. Quer dizer que nós vamos dizer que o Stevens, né? Como é que é o nome dele? Stevens. É, Ele foi vítima de contingências matriciais, bem como seu pai também foi vítima de contingências matriciais. Sim. uhum, É. sim. E o Lorde, patrão dele, o comportamento do patrão de querer se aderir a Hitler, vocês diriam que foi um padrão de comportamento organizar reuniões, planejar uma ligação com a staff de Hitler, etc. Vocês se lembram que na vida real o que ele representou era um lord inglês que foi que casou-se na Alemanha Sim. e Uhum. recebeu como presente de Hitler um quadro, uma foto do próprio Hitler, né? Uhum. Sim. Então, muito ligado. Ele estaria sendo controlado ou guiado por que classes de contingências? O chefe do Stevens, o patrão. Veja bem, ele estava sob controle de regras. Eu Regras. acho que o fascismo é correto. Eu acho que Uhum, a raça pura tem que ser defendida, preservada, perpetuada. Então, ele estava sob controle de regras. Uma E, uhum, ideologia, né? como é que é? Uma ideologia, né? A ideologia é a regra, né? É uma É regra, ideologia, isso. né? É, e também, veja bem, na ausência de Hitler, na ausência de Mussolini e outros extremistas de direita, ele não conseguiria colocar em frente a ideologia e se guiar por regras. Uhum. Então, uhum, aí também existem as contingências que favoreceram a ideologia dele. uhum, Então, tendo essa ideologia, eu estou, vamos dizer assim, disponível para responder a contingências que permitam com que a minha ideologia possa vir a lume, possa se expressar e, sei lá, ganhar Uhum. fóruns de controle de preferência mundial, né? Então, Uhum. ele tinha uma ideologia, como disse a Lilian, que é uma regra, acreditava nela, se deixava guiar por ela, e quando surgiu a oportunidade é um conjunto de contingências que permite que ele seguir pelas regras, né? Uhum. Perfeito. uhum. E Mas aí ele então, passa a se comportar também a partir das, porque daí ele tem a oportunidade, por causa da situação, e ele mesmo poder se comportar para sim, favorecer a sim. ideologia dele, marcar Ele as usa o reuniões, dinheiro tudo isso. dele, os recursos que ele tem, a influência que ele tem dentro da Inglaterra, ele usa o que ele pode para beneficiar
a implantação do fascismo, né? Bom, mas vamos voltar então agora ao que seriam contingências matriciais, né? Sim. Quem vai cuidar dos slides? Eu. Tá, vamos lá. Vamos lá. Quem lê? Acho que se a Lilian puder ler, porque quando eu leio muito, minha voz some ainda, não passou de vez a minha rouquidão. Então. Posso ler. Depois de matar o monstro Piton, então é o mito de Daphne, né, que nós vamos falar. Depois de matar. Você sabe quem é esse monstro Piton? Esse monstro Piton é da mitologia grega. Era uma enorme serpente, às vezes chamada de monstro, aqui nesse texto é um monstro Piton, que devorava pessoas, etc. E ele teria nascido do lodo da terra após o dilúvio. Então, ele é um produto da terra, do lodo da terra após o dilúvio, né? E esse monstro incomodava, porque ele destruía as pessoas que se aproximavam da área que ele vigiava, né? Então, Apolo tem como uma missão matá-lo. E reza a lenda, né? Na verdade, o mito, né? De que Apolo o matou com 3 flechadas. Então, depois de ter cumprido essa missão heróica que tornou Apolo um líder, um herói no mundo grego, né? Então, depois de matar Piton, então continua agora. Ele encontra, então, Cupido, que está confeccionando o seu arco. Envaidecido e orgulhoso de seu feito, Apolo zomba do jovem deus e sugere que ele desista de atirar, pois ele, o caçador infalível, atira muito melhor do que a criança alada. Foi irônico, né? Foi irônico, né? Sim. Vamos lá. Em resposta, Cupido atira uma de suas flechas de chumbo em Daphne, filha do deus rio Peneu, e uma de suas flechas douradas em Apolo. A primeira flecha faz com que Daphne rejeite aquele que se apaixone por ela. E a segunda, que é a flecha dourada, faz com que Apolo se apaixone pela ninfa. Espera um pouquinho assim. Vocês vão estranhar, mas filha do deus rio? É interessante que no desenvolvimento da humanidade há um período em que as coisas são as coisas. Árvore é árvore, rio é rio, nuvem é nuvem. Não havia, vamos dizer, era um mundo mais, vamos chamar assim, mais natural, porque as coisas não extrapolavam da sua real natureza. Aí a cultura vai se desenvolvendo e aí há provavelmente mutações no modo de enxergar o mundo. São milhares, milhões de anos de desenvolvimento, né? Então, há algumas mudanças, possivelmente, vamos dizer, do ponto de vista da genética, seriam mutações, em que os humanos, o Homo sapiens que sobrevive, o Homo sapiens tem 300 mil anos, né? Os registros das primeiras manifestações do Homo sapiens datam em torno de 300 mil anos, né? Então, nesse período, a cultura, vamos dizer assim, do Homo sapiens vai também se transformando. E eles começam a aparecer qualificações nas coisas da natureza que tem a ver mais com coisas humanas. Então, o rio, ele passa a ser um deus. E esse deus rio tem, no caso, uma filha. Aí não vai se discutir como é que um deus rio pode ter uma filha humana. Isso já é uma sofisticação muito grande, né? Estamos falando em mitos, né? E o mito, ele tem como característica ele não ser constante. O mito nunca ele é igual. Se vocês forem estudar os mitos gregos, vocês vão ver que sempre o texto fala, né?
esse mito dá ênfase a isto, propõe tal coisa, embora existam outras versões que dizem outras coisas. O mito não é uma coisa fechada. Ele tem várias interpretações, tem várias características, várias manifestações. E como o mito é transmitido oralmente, então há uma transformação do relato na medida direta em que esse relato vai se seguindo por diferentes gerações. Então, acrescentam-se detalhes, tiram-se outros, acrescentam-se atos de heroísmo, acrescentam-se atos de covardia, de desafetos, etc. O mito é um corpo vivo, é um conhecimento em ebulição. Bom, então, uma das fases, eu estou dando só para dizer, parece que o mito é uma certeza, não é uma coisa enquadrada. Ele tem flutuações, mas nós estamos pegando, então, uma versão desse atrevimento do Apolo, subestimando as capacidades do Cupido. O Cupido é representado como uma criança com umas asinhas, e é ele que é o responsável pelo amor, né? Aliás, segunda-feira teve um trabalho danado, ajudado, é claro, por Santo Antônio, né? Bom, então, entendido isso, então nós estamos falando de uma tradição, né, mitológica. Bom, Daphne recebe uma flechada e Apolo recebe outra flechada. Vamos ver o que resulta isso. Espera aí. Como consequência, mesmo sem sucesso, Apolo a persegue incessantemente, persegue a Daphne, né? Incessantemente, até que a jovem pede ajuda ao pai. Toda vez em que Apolo está para alcançá-la, sob a proteção do pai, a ninfa progressivamente vai se transformando em um arbusto de louro. Vocês notam aí, né, que Apolo, se fosse nos tempos de hoje, ele estaria cometendo um abuso, né? Insistindo, podia ser um abuso moral, podia ser um abuso sexual. Então, ele seria considerado um abusador. Ela, em defesa, com as próprias forças, pede proteção do pai, que, interessantemente, resolve, bom, para dar um basta definitivo, ela tem que se transformar em uma coisa que ela não era. Então, o Apolo, qual seria o procedimento aí? Vamos ver o que vocês acham, né? Cada vez que o Apolo se aproxima dela, vamos imaginar, o Apolo chega a falar alguma coisa perto dela, o Apolo chega a tocar no cotovelo dela, Apolo chega a tocar no ombro dela. Toda vez que ele se aproximava, ela ia se transformando numa árvore, num arbusto grande, né? Que é o arbusto de louro, né? O louro é aquele raminho que se coloca na cabeça dos vencedores. A tradição vem daí. Tanto que o Apolo, o deus maravilhoso, lindo, competente, bom atirador, matou Pita, etc., ele é representado na mitologia com um raminho de louro por causa dessa experiência de Daphne. Mas a minha pergunta para vocês duas é a seguinte: qual é o procedimento que o pai de Daphne criou? Punição negativa. Seria isto? Punição negativa, quer dizer, então, toda vez que você se aproximar, ela se afasta de você. Aí seria, né? E se transforma, né? Ele perde a presença dela, o acolhimento dela. Mas esta forma de perder é sinalizada ou concretizada de que forma? Você começou a falar ali, né? De que maneira? Ela se transforma por um fading, né? Por uma mudança de aparência dela e transformação dela. Mas não fala em fading. Fading tem que ser on ou in. Ou out, né? Acho que ela vai deixando de ser Daphne e passando a ser o arbusto de louro.
Então, Então, isso é um fading out da out. beleza dela como uma deusa Isso, maravilhosa e um fading in de um formato de de arbusto, arbusto. né? Isso. E aí, quando ela se transforma em uma coisa que já não interessa para o Apolo, isso é punição positiva também. Quer dizer, ela passa a ter uma característica aversiva. Sim. Então, Uhum. você falou certo. A ideia fundamental é ele perde. Quanto mais se aproximar, mais ele perde. Perde. Então, o fundamental é punição Então, negativa. negativo. Uhum. Quer dizer, ele imita um comportamento que é punido pela retirada do reforço. Sim. Uhum. E, no caso, é retirada do reforço e mais, ganha de presente uma deformação dela. Sim. Uhum. Vamos em frente. Em desespero, Apolo decide que, já que ela nunca será sua amante, ao menos o louro será uma planta sagrada para ele. Daphne geralmente é mostrada fugindo com os braços erguidos, transformando-se em ramos de louro. Então, espera um pouquinho. Quando ele diz assim, ela não é possível ser minha amante, minha parceira, Uhum, amorosa, eu pelo menos quero ter dela um símbolo. uhum, Então, na verdade, está usando o simbolismo aí é um reforço condicional. O louro lembra dela. Então, quando ela está presa na minha cabeça, ela uhum, está comigo. É um simbolismo, então ele substitui a real por um por um evento, ou por um sinal, um símbolo, vamos chamar assim, é um símbolo condicional, uhum. aprendido, que é o louro e que passa a ser um distintivo dele, né? De alguma Uhum. forma, ele carregaria a Daphne com ele, então, Sim, nesse caso, né? sim, Então, ele se sentiria vencedor carregando a Daphne com ele, né? talvez isso. Bem, é É. uma boa interpretação. Bom, isso aí, esse mito, ele deu origem a muitas obras de pintura e obras de escultura. Nós selecionamos uma obra aqui maravilhosa. Uhum. Vai Bom, aparecer? Vai. Olha lá. Siga o texto, então. agora Apolo, por sua vez, né? Apolo, É, por sua vez, é representado usando uma coroa de flores de louro, folhas de louro, desculpa, perseguindo Daphne ou estando prestes a abraçá-la. perfeito. O mito de Daphne mostra a operação de duas contingências. Há outras que, no entanto, não interessam ao que se pretende discutir neste texto, através de metáfora das flechas de chumbo e de ouro. A de chumbo, né, em primeiro lugar, sob tais contingências, Daphne se torna definitivamente insensível às aproximações Agora um amorosas. pouquinho aí. Então, aí começa o conceito para nós, o que é contingência matricial. Se Uhum, Daphne foi exposta à flecha de chumbo, é uma metáfora da contingência. Se ela é exposta a determinadas contingências, ela adquire padrão de comportamento imutável. Nunca vou amar, nunca vou aceitar e sempre fugirei. Mesmo que isso me custe perder a minha forma, perder as minhas funções como uma deusa, como uma mulher. ela se torna insensível a novas contingências, né, de Uhum. aproximações do Apolo. Isso, quaisquer a toda e qualquer variedade comportamental, ele não tem mais condição. Então, isso na verdade, ela foi exposta a uma contingência matricial. Sim, Uhum. Mas a Ana está ansiosa para falar. isso. Tem uma pergunta da Nerúcia. Tecnicamente, em que ponto do processo podemos considerar que houve punição negativa, visto que Apolo continua a responder se aproximando dela? Veja bem, é uma boa pergunta. Todo procedimento
deve ser entendido como processo. Vamos pegar, para ilustrar isto, vamos pegar, como é que se cria um comportamento discriminativo no rato no laboratório. Ele é modelado, ele pressiona a barra, ele é modelado, ele pressiona a barra, ele é modelado, pressiona a barra, e toda vez que ele ganha um reforço. Ele produz água, está privado de água, né? Vou pegar isso aí. Agora eu quero criar um comportamento discriminativo. Então, agora sim, acende-se uma luz, ele está pressionando a barra, ele não está ligando, ele não está preocupado com a luminosidade da gaiola, porque ele aprendeu que na penumbra ele pressiona e produz água, né? Agora acende uma luz e ele pressiona a barra, produz água. Aí apaga-se a luz. Penumbra. Ele pressiona a barra, não vem água. Acende a luz, pressiona a barra, ganha água. Pressiona a barra, apagou a luz. Pressiona a barra, não ganha água. Esse é o procedimento chamado treino de instalação de um comportamento discriminativo. A luz, quando ela ganha a função, ela é chamada de SD. A penumbra, quando ganha a sua nova função, é chamada de S-delta. Aí vem a pergunta da Nerúcia. Em que momento ocorreu a discriminação? Então, no começo, o sujeito experimental, o rato, ele na luz ele pressiona e ganha. Mas ele continua pressionando no escuro, na penumbra, e não ganha. Agora, então, isso que se chama de processo. Então, o processo se caracteriza por quê? Na presença da luz, ele vai cada vez mais prontamente e sistematicamente pressionar a barra. Ele não para. E, diante do SD, ele vai paulatinamente pressionando menos, fazendo mais pausas, até não pressionar mais. Então, agora vem a pergunta da Nerusa. Quando é que eu digo que o treino discriminativo está encerrado? Eu tenho que estabelecer um critério arbitrário. Quando, por 3 vezes consecutivas, eu apresentar a luz e o animal prontamente pressionar a barra e não interromper, ele pressiona, bebe, e 3 sessões sucessivas, ele não parar diante da luz. E, durante as mesmas 3 sessões, ele não pressionar nenhuma vez a barra, entrou em extinção, então o treino discriminativo se instalou. Então, veja bem, você tem que usar um critério. Poderia ser assim, quando 90% do tempo, sob a luz, ele pressionou a barra, e apenas 10% da penumbra ele pressionou a barra, é um outro critério. Então, você adota um critério que é arbitrário. Então, respondendo à pergunta, quer dizer, o Apolo, ela é um reforço que ele tenta atingir. Então, ele corre atrás dela. O comportamento é correr, tocar, falar, pegar, e ela fugindo. Então, medida que ela vai fugindo e se transformando no louro, é um processo, a partir de um certo momento, eu digo assim, ele desistiu. Quando que ele desistiu? O critério é quando ela tornou-se inteirinha uma planta de louro. Esse pode ser um critério. Agora, e se ele continuasse abraçando, beijando, tentando tirar galhos da planta de louro? Do ponto de vista da Daphne, ela fez a parte dela, virou louro. E do ponto de vista dele, ele ainda não desistiu. Então, nesse caso, não teria ainda corrido o processo de consolidação do procedimento de fuga de punição negativa. Isso. Porque daí não seria isso que a gente está chamando de contingência matricial, que ele não ficou sob controle do procedimento? Isso.
O Ele não procedimento desiste. aplicado foi esse. E daí ele continua usando ela. Assim, exatamente. as folhas de novo. Quer dizer, ele não deixa de desejá-la, de aspirar por ela, só que tem um fim. Equivaleria à morte. Equivaleria. Quer dizer, uma pessoa pode continuar amando alguém mesmo depois de morto. Isso é visto como um grande e indestrutível amor. Nós podemos colocar, não, perpetuar-se enamorado, perpetuar-se ligado a uma pessoa que morreu, pode não ser uma demonstração de amor, mas uma incompetência para reorganizar sua vida, uma incompetência para responder a outras contingências que estão disponíveis. Outras parceiras, outras mulheres, outros parceiros, outros homens, né? Uma incompetência. Então, isso pode ser um déficit. Foi vítima de contingências que, para ele, são matriciais. Porque nem todo mundo é assim, mas alguns são. Né? Porque ali no começo, quando fala da flechada do Cupido, diz que ela nunca vai se interessar por ninguém. E ele nunca vai largar de correr atrás dela. Então é isso, aconteça o que acontecer, sob controle de outras contingências, sem ela, ele não vai parar de pensar só nela. Então, e a ideia, por que eu selecionei o mito de Daphne como um exemplo de contingências matriciais? Por quê? Porque, na verdade, não só tem um padrão, como não é sensível a novas possibilidades. Isso. A Daphne não deixa de ser loureiro quando, pelo no mito, né? Quando Apolo desiste dela. Provavelmente, se ela deixasse de ser, ele voltaria a persegui-la. Por quê? Porque ele também não vai desistir dela. Na prática, depois vocês vão ver que a Daphne eu não tenho muitas notícias na continuidade dela. Mas o Apolo, depois disso, continuou sendo um semideus, um herói, e etc. Ele futuramente vai se comportar de modo diferente. Mas o mito não conhece o conceito de contingências matriciais. Aliás, esse conceito foi criado por mim e pertence ao nosso grupo. Não é um conceito divulgado na análise do comportamento. Então, muita gente nem conhece e alguns que podem até nem concordar com o que eu estou dizendo aqui, né? Tem uma pergunta do Arthur aí no chat interno da gente. Professor, nesse sentido, o procedimento só vai ser nomeado com segurança após a conclusão dos resultados no sujeito experimental? Após a conclusão dos resultados, de acordo com um critério arbitrário. Eu poderia mudar. Por exemplo, né? Quando é que o procedimento de extinção terminou? Então, o que a literatura da análise de comportamento com sujeitos infra-humanos diz é o seguinte: antes de começar o procedimento, você deixa o rato à vontade na gaiola. Não tem procedimento nenhum. E você observa qual é a emissão espontânea, isto é, sem condicionamento, de pressão à barra. Então, digamos que o rato fique 3 sessões de 3 horas, uma hora cada uma, solto na gaiola sem nenhum condicionamento. Ele levanta, ele anda para cá, ele dorme, ele se coça, ele levanta, tocou na barra, ele vai para cá, vai para lá. Tocar na barra é igual encostar na parede, não tem nenhuma função condicional, né? Aí você notou, digamos que em 3 horas de sessão em dias sucessivos, o rato tocou na barra 2 vezes. Então, essa é a linha de base. Então, a extinção será considerada completa quando o animal, em 3 sessões sucessivas, emitir no máximo 2 respostas. É um critério arbitrário. Vou dizer, não, ele tem que ficar 3 sessões sucessivas. Não, 3 é pouco. 5 sessões sucessivas sem emitir uma única resposta. Né? Bom,
A Márcia, quando a Daphne corre, não seria um processo de reforçamento negativo? Sim, sim. Ela correr é indisponibilizar o reforço positivo. Bom. Hélio, vou interromper aqui com uma pergunta também. Quando você estava falando ontem, por exemplo, na aula, né, sobre a diferença entre os procedimentos com o sujeito animal e com o sujeito humano. No caso, o mito de Daphne não são pessoas reais, são pessoas mitológicas. Mas, assim, o comportamento do Apolo, né, ao procurar a Daphne incessantemente, a gente poderia pensar que a Daphne não passa a ter para ele, que seria a comprovação de uma punição negativa, ela não passa a ter para ele uma função aversiva, mesmo que ela fuja. Não, o aversivo é não tê-la. Exato. O aversivo não é para a pessoa, o aversivo é para o comportamento. Sim, exato. O comportamento de persegui-la, de tentar se apossar dos desejos dela, das crenças dela e tal, é o comportamento que é punido. Sim. Ele continua, na verdade, havendo possibilidade, continuaria atrás dela. Mas é isso que consideraria, por exemplo, nesse caso, né? Se a gente estivesse atendendo o Apolo, a gente pensaria que o comportamento dele seria de dependência em relação a Daphne e que ele não responde às contingências, porque ela está incessantemente fugindo dele. Exatamente. E ele continua considerando o que o levou a querer Daphne como sua parceira, o que o levou foi um conjunto de contingências matriciais. Instalou um comportamento. Ela tem que ser minha. E não muda. A gente encontra seres humanos assim. Na juventude, eu tive um namorado. Aí, por causa dos meus pais, por causa dos pais dele, o nosso relacionamento se rompeu. Eu tinha, na época, 19 anos. Hoje, com 72, ainda digo, amei e continuei por todos esses anos amando Paulo. Ela foi exposta lá aos 18, 19, 20 anos a contingências que a levaram a perder o Paulo. E ela não conseguiu olhar para o mundo e encontrar outra pessoa. E é o que eu disse. Para mim, como terapeuta, eu analisaria déficit de repertório, déficit de variabilidade comportamental, insensibilidade a outros reforçadores, crença não negociável, não testável, de que amor é único. Então, se eu amei um dia, eu nunca mais amarei porque amor é único. É uma crença, podia ser uma autorregra ou uma regra. Normalmente seria uma regra absurda, mas que valia. No tempo do romantismo, no auge do romantismo, as pessoas morriam quando não podiam ter realizado o seu sonho. Então, há livros. Não houve uma onda de suicídios na Europa quando se leu As Desventuras do... Weber, como é que é? Ver? Não é? As Desventuras de... Peraí. É um livro do Goethe. Werther, as Desventuras de Werther. Então, ele se apaixona, e como não é possível realizar o sonho, porque a pessoa amada não o aceita, e vai viver com outro homem, ele, por acreditar que o amor é único e eterno, ele se suicida. E desencadeou na Europa uma onda de suicídios sob a influência desse romance, Werther, com H. Werther. W-E-R. T-H-E-R. T-H-E-R. Werther. É o sofrimento do jovem Werther, o nome. O sofrimento, exatamente, né? Então, vocês vejam, era uma crença que produziu essa autocrime.
suicídios. Não é? Isso não é lenda, ocorreu. Ué, por causa de uma crença, né? Então, são crenças que, para esses que se suicidaram, tinham função de contingências matriciais. Ou eu tenho quem eu amo, eu nunca mais amarei e nunca mais serei feliz. Então, só me resta morrer, né? A Ana está inquieta. Tem duas perguntas. A primeira é da Gláucia. Toda contingência matricial contém comportamento guiado por regras? Qual a diferença? Gláucia, veja bem, as contingências matriciais são como quaisquer outras contingências. Elas podem ser guiadas por regras, elas podem ser guiadas por contingências coercitivas, elas podem ser controladas por consequências reforçadoras positivas. Basicamente, é reforço livre. E nós vamos falar disso. Então, em geral, há alguma regra, mas não precisa começar por uma regra. Não precisa começar por uma regra. Então, por exemplo, se na minha história como ser humano, de contingências, autoridade, poder é associado com punição, com inflexibilidade, com impossibilidade de diálogo, e só tem uma saída: subserviência, aceitação incondicional, amém a todas as ordens. Se eu tenho essa contingência, então, esta contingência da minha história de vida, ela pode ganhar o formato de uma autorregra. Ninguém falou. Todas as pessoas com posição de autoridade, então, em casa é seu pai, na escola é o diretor e a professora, na igreja é o pastor ou é o sacerdote, no trabalho é o seu gerente, o seu diretor. Ninguém falou isso para ele, mas ele, como o pai era autoritário e manipulava condutas coercitivas, ele generalizou para todas as pessoas em posição de poder esta característica. Então, é uma autorregra, não o ensinaram. Ele, a partir da contingência, ele criou uma regra. Agora, adulto, ele vai se controlar sob o controle dessa regra, e regra essa criada de uma autorregra criada pelo contato com ele com as contingências. Agora, poderia ser uma contingência, que é o mais comum, que cria uma regra. Então, os pais dizem: meu filho, a gente vem de um meio humilde, a nossa possibilidade de viver melhor é ter um emprego bem remunerado. Eu digo para você, não enfrente o seu chefe. Reze diariamente pela saúde do seu patrão, porque ele existe que você tenha um emprego e um salário. Então, a família, no caso do meu exemplo, o pai, ele estabelece uma regra. Então, agora a pessoa fica sob controle da regra. E o pai pode não ter sido necessariamente opressor com ele. Então, no primeiro exemplo, a contingência do pai é opressiva e ele formula uma autorregra. No segundo exemplo, o pai não é opressivo, é acolhedor, e por carinho e para proteger, dá a ele um conselho que tem a função de uma regra. Seja subserviente e ore pela saúde do seu patrão. Não importa como o patrão trata você, importa que ele te dá um emprego e um salário. E com isso você vive e não passa fome. Então, ele está só com o... Então, Gláucia, você pode ver que não é necessariamente uma regra. Pode ser uma regra, pode ser uma autorregra, pode ser uma contingência coercitiva, uma história de contato com contingência coercitiva. Pode ser uma história de contingência com reforçamento positivo livre. E assim vai. Nós vamos ver mais isso. Agora a gente tem uma pergunta da Mariana. Por isso, o psicoterapeuta tem uma função similar, porém não igual à do experimentador, correto? Ele precisará observar se as modificações feitas nos estímulos, entre parênteses, em partes das contingências, foram o suficiente para modificar sua função. Sim. Exemplo, o fato de Daphne se tornar
um arbusto de louro poderia não ser o suficiente para ele parar de persegui-la, caso o valor reforçador de persegui-la e se aproximar fosse o suficiente para que a contingência se mantivesse? Na verdade, ó, você vai ver que nós vamos, Mariana, né? Você vai ver o seguinte, né? Em primeiro lugar, o terapeuta vai ter que tornar-se ciente. Nossa, esse meu cliente, ou essa minha cliente, ela não muda o comportamento dela, nem mesmo dentro de evidências. Ela deve estar paralisada, como que enfeitiçada por contingências de reforçamento que a fazem acreditar indiscutivelmente naquilo que ela vive. Ela pode até acreditar que, ao ser maltratada, ser vítima de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, é uma experiência que a vida lhe dá para testar a força do amor dela. Se fosse tudo leve, o amor não teria que ser forte. Sendo abusivo e tóxico, aí assim, então eu não mudo porque isso provou que eu sou capaz de amar. Bom, aí o terapeuta olhando aquilo, nossa, eu estou diante de contingências matriciais e estou diante de padrão de comportamento matricial. Eu começo pelo padrão de comportamento matricial. E ela parece que não entende o que eu falo, ela não concorda com o que eu falo. Às vezes ela concorda, mas ela não quer mudar. Porque se ela mudar, ela está negando a intensidade e a pureza do amor dela. Então, aí você vai ter. Então, e nós vamos, na nossa apresentação, expor para vocês como é que o terapeuta detecta que está diante de comportamentos matriciais, diante de padrões de comportamentos matriciais, e uma das coisas é a insensibilidade do cliente, ele diz resistência do cliente a mudanças. A insensibilidade dele a testar novas experiências de contingência. Vamos ver. No caso desse, o José Marcelo, Skinner escreveu: o comportamento durante a extinção é resultado do condicionamento que o precedeu. Correto, correto. Então, Zé Marcelo, o negócio é o seguinte, no mito, eles não estão preocupados com o antecedente nem com a história de vida. É assim. Por que o Apolo se apaixonou pela Dáfne? Por que a Dáfne não caiu nos braços de Apolo tão lindão, tão competente no arco e flecha? Um pouco irônico, um pouco narcisista demais. Por quê? Isso tudo estaria na história de contingência. O mito não se preocupa com a história de contingência. Mas nós, analistas, assim, bom, o Apolo não se apaixonou por ela por acaso. Por que ela e não outra? Por que a paixão foi tão arrasadora a ponto dele só deixar de persegui-la quando ela deixou de ser Dáfne? Ele parou quando ela deixou de ser Dáfne. Então, no mito, ela não morreu. No mito, ela se transformou em outra coisa. O mito permite isso. Mas ela é como Dáfne, ela morreu. O pai dela lá, o Rio, não ia achar, Dáfne, meu amor, eu vim aqui agora mais perto da margem para regar melhor suas raízes, minha querida, que eu não quero que você sinta momentos de desidratação, meu amor. Não precisa ter isso tudo, né? Mas você tem razão. Então, o mito não se preocupou, veja bem, o mito não se preocupou com a história de contingência, porque o mito se baseia numa visão mentalista. Nesse caso, Cupido seria o experimentador que produziu o condicionamento, vamos dizer assim.
Não, você chamou de o experimentador. Não, o Cupido é a história de vida, né? A partir do momento em que a Apolo ficou desesperada atrás e ela desesperada na frente fugindo, a partir desse momento, você sabe o que aconteceu. Então, para o de perseguir, sempre, e para ela não aceitá-lo, a história de contingência é a flecha de chumbo para um. É a história. Seria a história de quando se resume a um evento: chumbo num, ouro em uma e ouro no outro. Com essa conexão, né? O chumbo é para não amá-lo e o ouro é para não e a ouro é para amá-la. E aí parece que não existem mais pessoas na vida deles. É mito. Porque eu estava pensando assim, no sentido se fosse um experimento de laboratório. O Cupido fez o condicionamento. Ela é o reforço positivo para o Apolo e ele é o estímulo aversivo para ela. Foi ele que fez o. Vocês vão ser apresentados a um procedimento com animais. Os animais são cachorros, né? E esse procedimento é feito por 3 experimentadores. O primeiro deles, que é o chefe da linha de pesquisa, o Solomon, vocês vão ver depois. O Solomon, ele é, na verdade, para o cachorro, o Cupido. Ele fez certas coisas que fez com que o cachorro tivesse padrões comportamentais matriciais. E o que ele fez, Solomon, é o Cupido do século passado, é o Cupido dos cachorros com os quais ele trabalhou, ele produziu contingências matriciais. Vocês vão ver isso. Percebam, esse mito, eu selecionei o mito para mostrar para vocês que já existia na Grécia Antiga, a percepção de que havia amores imutáveis, não correspondidos. Ou seja, os mitos, eles se baseiam em características humanas, assim como, se vocês se interessarem em estudar a mitologia grega, vocês vão reconhecer nos deuses pessoas que vocês conhecem. Pessoas que vocês conhecem, porque os gregos não conseguiram inventar deuses com características de deuses. Eles eram deuses extremamente humanos, invejosos, ciumentos, corruptos, mal intencionados. Zeus teve mais de 100 casos extraconjugais, e a esposa dele, sempre se revoltando com as traições dele, sempre perseguindo as amantes, e nunca largou dele. Ela também estava numa contingência matricial. Não sei se vocês sabem, mas o Hércules é filho de Zeus com uma humana. Na ausência do marido da humana, ele a possui e ela se engravida de um bebê que vai ser chamado Hércules. E que tem características de muita força, ele tem lá os 12 trabalhos de Hércules, etc. Ele tem característica de Deus. Então ele não chega a ser um deus, ele é um semideus. E o que fez a mulher de Zeus? Quando ela descobriu isto, ela queria destruir o Hércules. E havia uma regra para um filho de Deus, Zeus, com uma humana. Alquimeia, eu acho que era o nome dela. Vê se descobre a mãe o pai é anfitrião. Depois você entender por que ele é anfitrião. Porque ele bem recebe Zeus na sua vivenda. Alquimeia, ela mesma. Então, vamos lá. Agora tem que Hércules é filho de Zeus e Alquimeia.
Isso. Quem é a esposa de Hércules, de Zeus? Era. Era. E escreve o nome latino dela. Pois bem, então, a esposa de Zeus, quando soube que ele tinha traído e ele tinha um filho com Alquimeia, com uma humana, É havia um... Juno. Como? Juno. Juno é o nome dela É. latino. Uhum. Juno, tá. Os mitos gregos vieram para os romanos e os romanos fizeram algumas alterações e mudaram alguns nomes. É por isso que tem 2 nomes, né? Pois bem, então voltando. A Hera, quando soube disso, ela queria a destruição de Hércules. Então ela joga uma maldição no Hércules, porque ela não pôde matá-lo, porque Zeus protegeu o filho. Ela não pôde matá-lo, ela jogou uma maldição, que ele enlouqueceria, ele teria um surto psicótico na nossa linguagem, já adulto, e ele mataria a esposa e os filhos. E esse é um crime que o Hércules fez fora de si e que o atormentou pelo resto da vida. Ele tinha com que uma culpa por ter feito o que fez. Mas isso foi um castigo de Hera sobre o filho ilegítimo, segundo a Hera. Mas havia um truque. O Hércules só teria poderes de um semideus se ele fosse amamentado por uma deusa. E como Alquimeia, a mãe não era uma deusa, ele seria um humano comum. Então, o que Zeus fez? Zeus faz uma trama com as mulheres que cercavam a Hera, eram assim, serviçais de Hera, fez uma trama e disse assim: enquanto Hera estiver dormindo, eu vou trazer para vocês o Hércules, nenê, e vocês colocam, sem que ela se aperceba, o Hércules junto ao seio dela. Assim ele vai poder sugar o leite dela, e sugando o leite dela, ele vai se tornar semideus. Então, ele tentou defender o filho e, ao mesmo tempo, mais uma vez, trair a Hera, a esposa, né? Bom, aí enquanto essa serviçal colocou o nenê lá, ele chegou a sugar o seio, mas a Hera acordou e jogou no espaço. Aí o nenê é segurado, é protegido para não morrer, mas espirraram gotas de leite materno pelo firmamento. Isso deu origem à Via Láctea. Via Láctea é essa região que nós estamos inseridos, cheia de estrelas. E as estrelas seriam as gotas de leite desse rompante, até compreensível, da Hera com relação ao Hércules, né? Bom, então vocês veem que o mundo dos mitos reproduz a vida humana. E veja bem, se vocês fossem falar o Apolo não é um machista? Eu quero, e não importa se ela quer, eu quero e vai ser minha. Então eu já mostrava que prevalecia a ideologia de que o homem era um macho, era o que decidia. Não é por acaso também que o Deus mais importante era o macho. Sim. E um macho bastante humano, no sentido de que ele era devorador de mulheres, ele criava as maiores estratégias para enganar as mulheres, para possuí-las sexualmente. É uma coisa impensável num Deus, conforme nós pensamos num Deus. Era o Deus dos gregos, né? Eles não conseguiam se libertar das características fortes dos humanos e colocar fortes nos deuses. Quer falar? Eu não. Você respirou. Bom. Isso. Vamos lá. Perfeito. Vamos em frente. Daphne não se comporta sob controle de nenhuma contingência de reforçamento apresentada por Apolo. Assim, as aproximações de Apolo são aversivas para Daphne, e não há como virem a se tornar agradáveis, reforçadoras positivas para ela.
Perfeito. Vamos em frente. Dáfne foge continuamente de Apolo até o extremo de transformar o próprio corpo em ramos de um loureiro. Agora vem a flecha de ouro, né? Sob tais contingências, Apolo se apaixona por Dáfne para sempre. Isso. Apolo não fica sob controle de nenhuma contingência de reforçamento amorosa, sedutora, erótica, vinda de mulher alguma. Assim, mesmo a sistemática fuga de Dáfne não tem função de procedimentos de extinção ou de punição negativa. Ou seja, não enfraquece a classe de comportamentos de se aproximar dela. Só lá no final, quando ela virou o loureiro, né? Sim. Próximo. Bom. A imagem. Olha, essa imagem, né? É uma escultura em mármore. Olha que coisa maravilhosa. Ele levou 3 anos para produzir isso, o Bernini. É um escultor maravilhoso, italiano, né? Sim. Então, aqui, vocês veem o Apolo. Uhum. Ele tem um ramo de loureiro na cabeça. Uhum. E a Dáfne, ela vai... Olha que as mãos dela já são ramos de louros. E olha os pés. Não dá para dar mais close, Camila? Eu acho que assim não. De outra forma, assim? De outra forma, sim. Peraí. Eu vou colocar de volta na tela de uma outra forma. Coloque, porque... Um pouquinho só. Peraí. Essa escultura está exposta no museu em Roma. Quem for para Roma vai ter a oportunidade de ver isso, hein? Mas não vai poder tocar na Dáfne, porque também aos visitantes não é dada a oportunidade de tocar em Dáfne, e nem no Apolo. Mas não melhor. Bom, melhorou a mão, dá para estar virando. Isso. E vamos ver as pernas dela. Tá vendo a forma? Tá vendo aí? Raízes. Tá criando raízes. Exatamente. Bom, aqui, ó. Dos dedos, né? Da ponta dos dedos do pé já saem raízes. É maravilhosa essa escultura, é maravilhosa. E a cara dela, olhando para ele fugindo, e as mãos. De quem se sente abusada. Uhum. Trabalho extraordinário. Isso estava guardadinho dentro de um bloco de mármore. De mármore. O Michelangelo dizia, né, que toda escultura que ele fazia estava dentro do bloco de mármore. O que ele fazia era só tirar os excessos. É uma maneira até bastante humilde de dizer, né? Eu só tiro os excessos. Não fui eu que faço, não fui eu que fiz a escultura, né? Bom, Deixa eu voltar pro padrão normal aqui, peraí. Eu tenho que pôr de novo. Você vê que a Márcia é fofoqueira, ela disse que a Hera de Zeus. Não precisa ficar falando dos esposos da família. Na verdade, eles eram filhos de um mesmo rei, de um mesmo Deus que prevalecia à época, e Zeus mata o pai. E, em suma, aí tem os irmãos e cada um fica Deus de alguma coisa. E o Zeus é o Deus supremo, né? Bom, vamos em frente. Nós, humanos, vivemos predominantemente sob contingências matriciais. Há aqueles que as identificam, no entanto, não têm poder para alterá-las. Os demais, nem isso. Essa frase aí, ela é contundente. Porque parece que só os extremos é que são contingências matriciais. Só os extremos é que são comportamentos matriciais. Padrões de... Não. Nós, humanos, vivemos basicamente sob contingências matriciais. O quanto que nós podemos mudar nossas vidas?
é muito limitada a nossa capacidade de libertação. Há pessoas que mudam radicalmente, vão morar em outro país, mudam de profissão, aprendem outras línguas, atendem a outros hábitos culturais. Mas nós, pensem em vocês, cada um de vocês, pense em vocês. Quanto que vocês são capazes de mudar a vida de vocês? Eu nem quero mudar. Beleza, né? Você está de bem com as contingências matriciais. Putz, eu gostaria muito de mudar a minha vida, é que eu não consigo. Você está de mal com as contingências matriciais, mas você as respeita, porque elas são mais fortes do que você. Então, as contingências matriciais, elas não colocam nada de muito novo, não. Mas eu coloquei essa frase como uma frase importante, ela tem um destaque, porque a gente está aqui enquanto terapeutas, estudantes que querem vir a ser terapeutas e se aprofundarem na vida clínica, nós vamos lidar com exageros. Mas, olha, muita coisa não é tão exagerado assim e é matricial. Uma cliente minha diz o seguinte, né? Acabou o amor no meu casamento, mas eu respeito meu marido. Ele só pensa em trabalhar. Para ele não existe vida familiar, para ele não existe vida de lazer. Para ele só existe trabalho. Eu não dependo dele financeiramente, eu tenho meu trabalho, mas me sinto numa prisão. Por quê? Não há tempo para nada. Se eu quiser viajar, eu tenho que fazer enormes sacrifícios para ele topar. Você vai viajar para onde? Sair da minha cidade para São Paulo, sair da minha cidade para o Rio de Janeiro. Isso é impensável. Eventualmente eu consigo isto. Para fazer uma viagem para a Europa, não, para a Europa eu não vou, porque perda de tempo, eu não posso largar meu trabalho, cada dia que eu estou longe é um desastre atrás do outro, se eu estiver presente eu consigo solucionar, se eu não tiver vai acumular, não vou. E não acho necessário gastar dinheiro com essas coisas. E ela, tendo dinheiro, ela não consegue viajar, ela poderia programar. Ela podia programar com a mãe dela, com as irmãs dela, podiam ir todas. Mas ele não permite. Vocês percebem? Então, embora ela tenha uma queixa, esse é um exemplo de uma contingência matricial. Porque ela não vai fazer nada que coloque em risco a relação do casamento. Ela está como está estável. Está como está, estável. Eles não brigam, mas não tem nada em comum, não tem objetivos em comum, não dialogam. Mas ele não permite que ela viaje nem com a mãe dela, nem com as irmãs. Agora, tá bom, ele não permitiu, eu estou entendendo. São contingências matriciais que o colocam como o importante é o trabalho, e se eu trabalho o tempo todo, não podem se queixar de mim. Eu não faço nada de errado, eu só faço coisa certa. Trabalho, nada falta em casa. E ela também está numa condição matéria que ela tem sonhos que ela poderia realizar sem que isto implicasse em nenhum relacionamento, vamos dizer assim, desleal, antiético com ele. Não vou sair com amante, não vou procurar programas fora do casamento. Mas ela também não consegue. Então, ela também tem contingências matriciais de que ela tem que ficar sob controle das regras estabelecidas e impostas pelo marido. E basta. Ele nem diz o que ele vai fazer se ela for. Basta dizer assim, eu não permito, eu não quero. Sem mim você não viaja. Tá bom, então vamos viajar. Não, mas eu não vou viajar porque eu não posso. Você vai perguntar, Ana? Tem uma pergunta da Gláucia. As contingências matriciais envolvem os 3 níveis de seleção? É uma boa pergunta. O terceiro não, né? O terceiro não. As contingências matriciais são basicamente
segundo nível de seleção. São as contingências ontogenéticas que surgem e podem se apoiar em características filogenéticas. Por exemplo, eu posso, essa cliente minha, né? Por que ela não consegue dizer para o marido, não tem nada de errado, você pode pagar a viagem, se você não quiser gastar o dinheiro da sua viagem, eu pago a viagem para nós dois, eu pago a viagem para os nossos filhos. E se você não quiser, a minha mãe tem dinheiro, ela vai comigo, minhas irmãs têm, elas vão comigo, eu pago a minha passagem dos meus filhos. Entendeu? Por que ela não consegue dizer isto? Então, é tudo que se baseia no seguinte: é o medo da solidão, é o medo da rejeição. Que ela nem experimentou ter essa rejeição. É uma hipótese, porque ele diz que ele não permite. Aí o resto ela conclui. Se ele não permite, ele vai ficar emburrado e calado, dando gelo nela, enquanto ela viaja, e durante um mês depois que ela voltou, e depois para. É isso que ela está pensando? E ela não suportaria esse desdém dele? Ou ela está preocupada com o que ele pode fazer, acabar com o casamento. Só que ela tem evidências lógicas de que ele jamais acabaria com o casamento. Porque ele é sozinho, ele acha importante ter uma família à maneira dele, mas é importante ter uma família. Ele controla os passos dela, dentro dos limites que ele conhece, dentro da rotina dela, ele não é ciumento e ficar controlando. Mas quando escapa dos limites, ela vai viajar, ele já se incomoda. Mas ela não sabe o que ele fará se ela for dizendo onde vai, dando o nome da cidade, o nome do hotel, o endereço, o dia, a hora que vai estar aqui, vai estar aqui. Ela pode... Ele só diz assim, eu não aceito, você não pode. E ela não sabe o que ele vai fazer, não consegue. Então, ela não consegue por quê? Porque a solidão é a história filogenética. Ficar só, ser desdenhado pelas pessoas com as quais eu vivo, é um valor aversivo da filogênese, que pode ser amansado ou piorado, agravado pelas contingências ontogenéticas. E o terceiro nível de seleção não supõe que as pessoas se mantenham inflexíveis diante de indiferentes, diante de contingências alternativas. O terceiro nível de seleção defende a variabilidade comportamental, dentro das regras que garantem a sobrevivência do grupo. Então, eu diria assim, prevalece o segundo nível de seleção. Uhum. Bom, essa frase aí da... Você fez de propósito o slide 13, Camila? Não, era onde... O 13 é um número simbólico, é um número simbólico, né? É chamado o número do azar, dos infortúnios, né? E tem ali uma declaração de limites cerceadores graves da natureza humana, ou do ser humano. A gente não consegue ser livre quanto a gente aspira a ser. Uhum. Mas pensando nisso, agora que você estava falando, lendo a frase, o terceiro nível de seleção, não há também coisas culturais que nos impedem de mudar algumas coisas, será? Para o bem do grupo. Para o bem do grupo. Então, por exemplo, né, a monogamia, em algumas culturas, é o que permite uma estabilidade das interações entre as pessoas. Uhum.
Mas o objetivo aí não é cercear a pessoa, é proteger o grupo, né? Mas alguém paga por isso, né? Em geral, quem Uhum, paga por isso vamos dizer assim, os grupos mais fracos. As mulheres, por exemplo, uhum, os que têm orientação é, homoerótica, homoafetiva, são perseguidos. Os que têm uhum, cor, raça diferente. Agora, existem também sociedades que privilegiam o homem, que pode ter um harém, muitas mulheres. uhum, Bom, em suma, você lembrou bem, né? Pode existir contingências matriciais, sim, que. Então, vamos avançar para isso. Você lançou uma luz no caminho. Você lançou a luz de que podem existir contingências matriciais que são perpetuadas e mantidas, porque isso protege o grupo de dissolução e de extinção. O grupo, então, sobrevive por regras que colocam limites nas pessoas individuais, né? uhum, O terceiro nível de seleção, ele não olha para o indivíduo. O terceiro nível de seleção olha para o grupo, para a uhum, comunidade. Então, sim, mas para que a contingência que protege o grupo tenha validade, ela precisa controlar o comportamento das pessoas. sim. Uhum. Tem uma pergunta aí do João Marcelo, do José Marcelo. Vamos ver. Aí, ó, professor, numa avaliação se daria. Tá aí na lateral, ó. Professor, numa avaliação se daria levando em consideração apenas a frequência com que a resposta é emitida e o grau de alteração no responder quando alguma condição é alterada? Posso chegar à conclusão de que o cliente estaria dentro das contingências matriciais. Bom, na verdade, né, o Zé Marcelo fez a pergunta aqui. Não, todos nós estamos dentro de contingências matriciais. Todos nós estamos. Nossos clientes, a maior parte das cases nós temos, porque eles estão em contingências matriciais. Que, por não serem extremas, a gente não chama de contingência matricial, mas deveria. Porque o problema não é ser extremo ou não extremo. O que caracteriza uma contingência matricial para mim é a impossibilidade de mudar. Impossibilidade de mudar estando eu sofrendo. Ou estou eu sendo prejudicado pela contingência. Porque uma pessoa que é beneficiada, que bem entre aspas, porque não é de fato beneficiada, por reforço livre, ela não quer mudar a contingência, porque ela tem tudo. Só que para ter tudo, sem produzir, ele tem desse repertório. Então ele é prejudicado, mas ele não percebe. Agora, o controle coercitivo impede a liberdade de fazer o que essa minha cliente gostar de viajar mais, de preferência com o marido, e não ir para a Europa. Ir para a Europa, para a América do Norte, para a Inglaterra, bom, é a Europa, né? Por Oriente, com ele, seria o ideal para ela. Eu sou ir com ele e com os filhos. Né? Só que ela não consegue. Então, todos os nossos clientes estão em contingências matriciais que não são extremas, porém, são contingências que são tão fortes que eles não conseguem lidar e mudar com essas contingências. O processo psicoterapêutico bem-sucedido é aquele em que as contingências matriciais são reveladas e se consegue alterá-las. Aí deixa de ser. Porque quando é matricial, ela não é eterna. Ela é difícil, mas ela não é eterna. Então, é possível ser alterada. E parte dos nossos clientes conseguem alterar. Aí começa com matricial e termina como superou-se o matricial, aumenta a liberdade, aumenta a competência, o bem-estar, a convivência construtiva entre as pessoas, né? Uhum. Mas é mais comum do que se pensa
nós temos diante de nós clientes com contingências matriciais, com padrões e comportamentos matriciais. São prisioneiros de pessoas e de circunstâncias nas quais elas estão inseridas e nas quais elas vivem, né? Então, vamos dar exemplos disso, né? Bom, o meu interesse, como é que despertou em mim? Quer dizer, onde é que eu tive aí, vamos dizer, o insight, dizer, contingências matriciais, como é que começou isso? Na verdade, o primeiro passo para isto foi que eu li um estudo maravilhoso, um estudo experimental feito com cachorros. Ele é um pouco dramático. Eu vou dizer por quê depois, né? Realizado pelo Solomon e o Cumming, eles fazem um primeiro estudo, e depois eles acrescentam o Wine e eles fazem um segundo estudo. Nós vamos falar durante o curso, hoje eu não vou falar detalhes desse experimento, mas só mostrar para vocês no que ele consiste, né? Ele consiste no seguinte, um cachorro, na verdade, os experimentadores trabalham com grupos de cachorros. Os resultados são a média, são o que acontece com um grupo de cachorros, né? Nem sempre a média. Quantos cachorros aprenderam? Quantos cachorros não aprenderam? Mas aí você tem os números e tal, né? Em média, não, tem. Esse sim, esse não, né? O resultado é apenas de forma individualizado. Mas isso não importa, depois a gente vai ver com detalhes. Essa caixa experimental foi a que eles usaram, que é a adaptação de uma caixa experimental já desenvolvida pelo Maurer, antes deles. O Maurer não nos interessa aqui, então vamos falar da caixa aqui. Vocês podem observar o seguinte, o cachorro é um cachorro vira-lata, um cachorro de rua, né, como eles costumam dizer, tá aí, né? Ele é colocado nessa caixa, tem 2 compartimentos, da esquerda e da direita. Bom, então o cachorro, ele é colocado na primeira caixa. Você vê que o chão é com barras de metal que estão conectados com um aparelho que emite um choque elétrico extremamente forte. Eles chamam no experimento de pré-tetânico. Um pouco mais paralisaria o movimento do animal. É um choque muito intenso. É apresentado na base. Aqui, a situação, o animal está tranquilo, existe uma luz iluminando o ambiente. A luz significa você está a salvo, está tranquilo. Ele fica nessa condição, luz acesa, o solo não está eletrificado. Existe uma barreira fixa de metal, onde o focinho dele está. Numa barreira, essa é fixa, que separa ele do segundo compartimento. E na parte de cima, existe uma outra barra de metal, só que ela é móvel e faz movimento de guilhotina. Quando abaixa a guilhotina, como é o caso aqui, o animal não consegue passar para o lado de lá. Porém, se for erguida a guilhotina, depois nós vamos mostrar isso, se for erguida a guilhotina, ele tem um espaço, ele pula por cima da barreira fixa e pula para o lado de lá. Bom, então, em que consiste o procedimento? O procedimento consiste no seguinte. Minuto 0, luz acesa, o cachorro está acomodado na caixa, nesse lado. A passagem de um compartimento para o outro está impedido, e o compartimento do lado de lá está na penumbra, você vê que tem uma luz ali apagada. Vencidos 3 minutos, é apresentado o que é chamado de estímulo condicionado. O estímulo condicionado vai ser associado a um choque elétrico, de tal forma
que esse estímulo condicionado ele é um estímulo aversivo condicionado. Então, ainda o cachorro não sabe o que vai acontecer com ele. Então, tendo experimentado várias vezes o choque, ele associa aquele ambiente com o choque. Bom, então vamos ver agora qual é o ambiente que se associa ao choque. Vamos ver a figura seguinte. Então, 2 minutos e 59 segundos, 3 minutos. A luz se apaga, onde ele estava, e fica acesa a luz do outro lado. Ou seja, a luz acesa significa, se você quiser parar de sofrer, vá para onde está a luz. Mas para ele ir para onde está a luz, é preciso que aquela barreira que faz um movimento de guilhotina se levante e fique disponível para ele poder passar. Então, vejam bem, ele está na luz, barra acesa. 3 minutos, a barreira sobe, a luz se apaga, acende a luz do outro lado, tudo isso. Barreira subiu, luz apagada e choque. Esse é o estímulo condicionado aversivo. Quando o choque é aplicado, vê o que ele faz. Tum. Perfeito. Perfeito. Ele pula imediatamente e se liberta do choque. Lá de lá não tem choque. Agora, vejam bem. Quando a luz é apagada, o choque não vem imediatamente, não. Leva-se 10 segundos para o choque vir. Então, assim, 2h58, 2h59, 3. A barreira sobe, a luz se apaga, dali 10 segundos de um choque tetânico na pata. Ele tem 10 segundos para pular para o lado de lá. Se ele pular para o lado de lá, ele não recebe o choque. 1, 2, 3, 4, 5, tá perigoso, hein? 6, 7, mais perigoso. 8, 9, perigoso. Se ele pular entre 0 e 10, antes do 10, ele pula para não receber o choque. Para ele aprender isto, você imagina, quantos choques ele precisa levar para ele aprender a pular? É incrível a rapidez com que o animal aprende. Os animais não chegaram, em média, nem a 5 choques. Experimentaram 1, 2, já pularam. Outro animal, 3, 4. Outro animal. Poucos animais precisaram de 5 experiências com choque para aprender a pular. Bom, então o que acontece a partir do momento que ele aprendeu? O que acontece é isso, que ele tem 10 segundos para pular, nem espera os 10 segundos. Apagou a luz, levantou, ele já pula. E não recebe o choque. Para vocês terem ideia, o animal faz esse movimento de saltar, não uma, milhares de vezes, sem levar choque nenhum. Bom, agora vocês viram o que aconteceu. Agora ele está do lado de lá. Agora vai acontecer a mesma coisa do lado de lá. Agora, ele pulou para o lado de lá, fecha-se a parede para ele não voltar. E ele fica 3 minutos lá na luz, como era no início. A luz acesa, a barreira de cima fechada, não tem choque. No final, 2 minutos e 58, 2 minutos e 59, 3 minutos, a barreira sobe, a luz se apaga, fica acesa para o lado de lá, e ele tem 10 segundos para pular. Se ele pular antes, não recebe choque. Pulou, fecha a barreira para ele não voltar e começa a contagem dos 3 minutos. Esse é o movimento. Perfeito. Aí voltamos à situação original. E aí, tá. O experimento é genial em termos de procedimento.
É um experimento assim que é descrito com muitos detalhes para você saber exatamente como é que foi feito, para você saber exatamente os resultados. É um estudo muito bonito, embora seja já um experimento em 53, nós estamos hoje em 23, imagine quantos anos se passaram, né? 70 anos, né? E ele é um experimento atual. Recentemente, há uns anos atrás, esse estudo foi replicado com outros animais, com ratos e tal, mas não vamos falar nisso agora. Bom, agora eu faço uma pergunta para vocês. O animal está nessa posição. Ok. Camila, você consegue ir para o número 2? Repetir tudo? Vamos ver. Vai para o 1. Aí. Ele está aí. Uhum. Agora, vai para o 2. Veja bem, o choque não está aí. O choque virá daqui 10 segundos. Nesse intervalo, ele pula para lá. E como eu falei, ele pula para lá, lá ele espera, antes dos 10 segundos ele pula para cá, ele salta de um lado para outro mais de 1000 vezes, sem parar. Quantas vezes ele recebe o choque? Nenhuma nessas 1000 vezes. Nenhuma vez. Exato. Olha, toda essa apresentação aí, esse movimento, tudo criação da Camila. Está de parabéns por ter dado a gente essa demonstração de domínio do computador e criatividade, né? Muito obrigado por todos nós, viu? Tornou Ficou, viável. A explicação que seria complexa ficou bem viável. É um verdadeiro show de bola, né? sim, Pois acho é. que ficou mais fácil dos alunos entenderem. Agora, vejam bem, né? E depois vocês vão fazer a relação desse estudo com os humanos, que foi o que me levou com o conceito de contingências matriciais. Tudo bem. Como é que vocês agora convenceriam ou avisariam o cachorro que não tem mais choque? Bom, agora vamos mudar. Vamos mudar. A partir de agora, não tem mais choque. E seria assim: acende a luz, tá salvo. Agora vamos lá. Apaga a luz, levanta a barreira, mas não haverá mais choque. Só que ele pula. Logo depois que você levantou a barreira, já pula. Como é que você avisa ele que não tem mais choque, que não precisa pular? O que é isso na prática? Meu pai era muito aversivo, ele era muito controlador, ele era muito agressivo comigo. Se eu não fizesse exatamente o que ele queria, eu era punido, às vezes até com consequências físicas, tapa, puxão de orelha. Então, era bem violento. Agora eu sou adulto e trabalho com um supervisor, com um gestor, que tem características físicas parecidas com meu pai. É um pouco gordinho com meu pai, um pouco baixinho. Olhando assim, até o fenótipo dele lembra um pouco meu pai. Mas ele tem uma função, a função que eu considero equivalente, é poderoso, como meu pai. Eu considero, porque é óbvio que aquele pai não tinha lei controlando o que ele fazia com o filho. E esse gestor, ele tem regras da empresa, tem toda uma legislação sobre direitos do trabalhador que até certo ponto protege. Mas ele ignora tudo isso e ele generaliza que o gestor é tão perigoso, pode ser tão punitivo como o pai dele. Como é que, então, eu aviso ele que o gestor pode ser diferente do pai? Como é que eu aviso? Como é que ele se convence? Por quê? Porque ele chegando no trabalho, ele já baixa a cabeça, ele não questiona nenhuma ordem do gestor. Tudo que o gestor diz para ele fazer, sendo razoável ou não, ele obedece e faz. Ele poderia até contra-argumentar e convencer o gestor de que aquilo não é o melhor caminho, mas ele se cala. Ou seja, ele está pulando do perigo como o cachorro, sem saber se o perigo existe ou não.
Estão percebendo a analogia? O cachorro aprendeu que ali teve choque. Olha, ali teve, vamos dizer, em média, cada cachorro recebeu 3 choques. E não para mais de pular, pula mais de 1000 vezes quando não tem mais choque. É a mesma questão. Como é que eu convenço o cachorro que não tem mais choque? Como é que eu convenço o meu cliente, que é totalmente subserviente ao gestor dele, de que o gestor pode não ser parecido, nem ser igual comportamentalmente ao pai. Pode ser um gestor que dialoga, que aceita sugestões, que compartilha decisões, que gosta que o cliente, que o seu subalterno tenha uma participação mais proativa. Como é que eu convenço isso? Estão entendendo onde que está? Porque nós todos temos clientes que não testam a realidade. Que eu estava dizendo aí aquela frase inicial, a maior parte de nós, e nós temos clientes que são claramente dominados. Foi daí que eu criei o conceito de contingências matriciais para ele. Ele que teve, no meu exemplo, ele que teve um pai extremamente aversivo, para ele, pessoa investida de autoridade é imbatível e deve ser temida. Pois bem. Agora, nós vamos falar o seguinte: o que fazer para convencer o cachorro de que não tem mais choque? Então, o estudo Solomon, o segundo estudo dele, depois que ele desenvolveu o comportamento chamado de esquiva, depois disso, o Solomon vai fazer um experimento para tentar descobrir uma maneira de conversar com o cachorro para que o cachorro entenda que não existe mais choque. Assim como o terapeuta vai ter que convencer o seu cliente de que ele deveria e poderia mudar a sua relação com o seu gestor e certificar-se se o gestor é como o pai ou se o gestor não é como o pai e ele pode ter uma vida profissional mais produtiva, mais tranquila, até mostrar melhor os talentos e as competências dele para o gestor. Porque quem está em subserviência não consegue, né? Bom, o Luan está falando aqui de um experimento, eu não conheço, depois nós vamos ver, nós não vamos entrar agora, nós não vamos entrar agora na análise do estudo do Luan, depois eu vou verificar isso aí, tá? Mas aqui basta para o que nós estamos querendo demonstrar. Algum comentário, Lilian? Por enquanto não, Hélio, acho que está bem legal aí o experimento e a explicação que você deu. Perfeito. Então, agora vamos voltar para os humanos, porque até agora nós não falamos ainda sobre os conceitos teóricos dessa proposição dos contingentes matriciais, né? Eu vou fazer uma pergunta da Nerúcia que ela tinha feito antes de começar a explicar sobre o experimento, que era do assunto anterior. Os saltos em cultura dependem de personagens, entre aspas, criativos como artistas, pesquisadores, transgressores, assim? Repete o comecinho da pergunta. Os saltos em cultura, os saltos em uma cultura, sim, depende... Sim. Foi bem. Existem, foi uma boa pergunta. As contingências produzidas para a sobrevivência de um grupo humano, um grupo social humano, um grupo cultural humano, as regras que preservam a cultura, elas são criadas por quem? Pelos poderosos. E os poderosos, eles não são condescendentes. Eles são poderosos. E não é oculto por que eles são poderosos. Eles são mais fortes, eles são mais ricos, eles são mais enganadores, bem-sucedidos, eles são trambiqueiros, eles têm poder político que os defende,
Eles são amigos dos juízes, que decidem. Então, as regras que coordenam uma sociedade, elas são feitas por humanos. Agora, estes humanos que estabelecem a regra, as regras de história da cultura, eles têm que ser espertos, que têm que ter algumas regras que o ajudem a sobreviver. Porque senão eles também perecem. Então, algumas regras de sustentação de uma comunidade são justas, corretas e necessárias. Então, você imagine, né? Você imagine que estas regras favorecem todo mundo, bons e maus, poderosos e submissos. E não é que são submissos e oprimidos, poderosos e oprimidos, né? Então, agora, algumas destas regras têm que ser desobedecidas. Porque se elas não forem desobedecidas, enfrentadas, a sociedade entra em declínio. Então, a Nerúcia levantou um ponto importante. Se não houver o transgressor, não há mudança. Se não houver o que cria sentimentos e emoções, as emoções e sentimentos serão limitados àquilo que é permitido. Então, você pense numa seita religiosa com valores muito rígidos. As pessoas têm pobreza de sentimentos, têm pobreza de liberdade, têm pobreza de raciocínio, que são controlados vigorosamente por regras. Então, estas regras permitem a sobrevivência daquela comunidade, daquela seita. Mas quando a gente vê uma seita, a gente fala, nossa, como eles são diferentes, como eles são oprimidos, como eles são subservientes a certas normas, que nós, que não pertencemos a essa seita, não temos. Mas nós também somos controlados por regras que parte de nós também não aceita, que são os transgressores. Então, a transgressão faz parte da sobrevivência do grupo. Porém, a transgressão, ela tem que ser feita e quem transgride corre o risco da guilhotina, da fogueira. E com o passar, se você for pensar em 10 anos, nada acontece. Se você pensar em um século, muita coisa acontece. Giordano Bruno falou coisas sobre astronomia, sobre o movimento dos astros, que colocavam em questão as crenças da Igreja Católica. Porque as crenças se baseavam num raciocínio lógico. Se Deus colocou a sua obra-prima, que é o ser humano, na Terra, logo, lógica, logo, a Terra é o centro do universo. E tudo gira em torno dela. Tudo existe em torno dela. Aí Giordano Bruno, e nós temos aí o Galileu, começa a observar a posição das luas de Saturno, de Júpiter, e formula regras que questionam. A Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol, etc, etc. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu com Galileu? Ele foi inquisitado, ele foi vítima da Inquisição, foi proibido de publicar seus escritos. Eles foram levados às escondidas para a Holanda e foram publicados lá, mas na Itália não foi. E ele ficou reduzido a uma vivência sob contínua fiscalização dos agentes da Igreja Católica, da Inquisição. O Giordano Bruno pega as informações, ele na mesma linha de Galileu, ele também defende, ele tem escritos maravilhosos, o Giordano Bruno. Ele, inclusive, ele questionava as falhas de raciocínio lógico, que é o silogismo. O silogismo são premissas que são verdadeiras, mas quando elas se juntam, não são. Onça se move.
ser humano se move. Logo, onça é ser humano. É um silogismo. Daí é bem ridículo, fica bem óbvio, né? Então, o Giordano Bruno, ele foi condenado à fogueira e com uma particularidade. A lenha que eu queimava era umedecida periodicamente para que as chamas fossem, vamos dizer assim, contidas, para que a morte fosse mais sofrida. Ele ficou praticamente uma semana na fogueira até morrer. Então, você imagine. Então, veja bem, tem que haver o transgressor. E graças ao transgressor, ele paga com a vida, ele paga de N formas terríveis, aquelas coisas transgredidas passam a ser assimiladas e passam a fazer parte das regras, das contingências que permitem uma melhor sobrevivência do ser humano. É graças a Galileu que nós chegamos à Lua. É graças a Galileu que nós, para chegar à Lua, Galileu, Newton, Giordano Bruno, é graças a ele que nós chegamos à Lua. Mas para chegar à Lua, nós temos que desenvolver um sistema de comunicação sofisticado, comunicação à distância, comando de equipamento à distância. É tudo isso que nós temos hoje, o celular. A própria aula nossa é um milagre que começou lá atrás, com todos esses cientistas, né? Então, você fez uma boa observação. Uma boa observação. Na verdade, eu colocaria assim: as contingências que permitem a uma comunidade sobreviver deve prever a valorização da divergência, do questionamento, do desrespeito a regras instituídas. Que foi o que aconteceu com o Galileu, com o Giordano Bruno. O Newton já não sofreu tanto. Então, se vocês pensarem nisso, né, nós podemos dizer assim, né, que hoje nós presenciamos uma aceitação, até uma defesa hercúlea forte, das pessoas que são minorias. As minorias estão se organizando e exigindo que novas regras permitam a sua sobrevivência. Permitam que os seus direitos naturais sejam respeitados, valorizados, como os direitos das pessoas que já estão numa condição de privilégio, acabar com o privilégio, né? Então, foi muito boa a sua observação, né? A variabilidade comportamental deve ser valorizada. Existe, dentro de certo limite, existe uma maneira bastante difundida e valorizada de valorizar, vamos dizer assim, o transgressor. É o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel valoriza quem descobre coisas que não estavam ainda descobertas. O Prêmio Nobel valoriza quem escreve coisas que mobilizam a conscientização das pessoas, a literatura. O Prêmio Nobel valoriza quem trabalha pela paz e quebra estruturas ditatoriais irremovíveis, consolidadas, infelizmente. Mas há quem lute. Então, o Prêmio Nobel, para mim, é um exemplo do que a sua pergunta nos traz. Existem situações, existem contingências. O Prêmio Nobel é premiado quem traz uma contribuição inovadora para o bem da comunidade. Aí a comunidade como um todo. Agora, ela tem limites, algumas dessas têm limites apoiadas no método científico. Se a verdade é produzida pelo método científico, ela tem validade e é premiada na química, na física, na biologia. Agora, em outras áreas, na literatura, por exemplo, não existe um método científico. Aí já são outros critérios, outros valores que defendem a liberdade de expressão, de criar, de pensar. O Prêmio Nobel da Paz também. Ele tem sido dado, em alguns instantes, por razões políticas interesseiras. Então, ele tem o pé amarrado, né? Mas, de qualquer forma, existir a premiação para quem luta pela liberdade, pela paz,
É fantástico. Eu acho que precisa de alguns retoques e tirar razões políticas, posições, razões ideológicas para dar prêmio Nobel para certas pessoas. Outras pessoas aqui não mereceriam nunca prêmio Nobel. Mas dá paz, né? Está indo longe esse negócio, né? Uhum. É. Hoje a Marcela pergunta, né? É claro, né? Se você conhece as contingências, você não chama o cachorro de neurótico, né? Por que ele fica pulando? 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 Né? Ele não tem razão nenhuma para pular? Na cabecinha do cachorro ele tem. Eu estou pulando para não levar choque. Só que a cabecinha do cachorro não permite que a gente sopre na orelha dele assim, escuta, ó, eu sou dono e você é meu pet, eu amo você, não tem mais choque, meu amor. Pode ficar dormindo aí com luz acesa, luz apagada, que não tem. Relaxa, meu amor. Não dá para falar isso pro cachorro. Que pena. Se ele entendesse, seria mais fácil. Mas isso que não dá para falar para o cachorro, dá para falar para ser humano, só que o ser humano não escuta. Esse que é o grande problema. Porque o grande problema das contingências matriciais não é que o nosso cliente não sabe que ele está sob contingências coercitivas. Você pode explicar para ele que ele está sob contingência coercitiva, mas ele dá um jeito de negar sua análise. Ele dá um jeito de negar sua análise. E nós vamos ver exemplos disso, né? Bom, nós estamos a 7 minutos de intervalo? Sim. Então, olha, eu espero que vocês estejam acompanhando nosso raciocínio aqui, que o que nós estamos falando é extremamente importante e inovador. Mas nós vamos começar a segunda metade apresentando exemplos de alguns clientes. Eu vou apresentar aqui um cliente meu, a Camila um cliente dela e a Lília um cliente dela, uma cliente, né? A gente vai apresentar para vocês como é que nós localizamos a contingência matricial e como é que nós analisamos, né? E depois nós vamos prosseguir. Tudo que nós vamos está tudo em texto, viu? Vocês vão receber o texto. Ele já o texto novo deve ter umas 60 e poucas páginas, 70. No fim de semana vocês dão conta. Mas eles receberam os slides já hoje, antes de entrar na aula, esses slides estão disponíveis para eles. Tá. Tá certo. Bom, então nós vamos... Então vocês, olha, são 3h30, né? Bom, 4 horas nós retomamos, tá bom? Tá, já. Ó, tome um café gostoso, um copo de água geladinho, não muito. E nos vemos daqui 30 minutos. Tá, já. Vocês aguentam ficar longe dos alunos 30 minutos? Você aguenta, Lilian? Vamos tomar um cafezinho para tentar aguentar. E escuta, então você passa a forma do seu café para nós, porque é difícil ficar longe dos alunos, viu? A gente quer ficar com eles, né? Sim. Você aguenta, Camila? Aguento. 30 minutos, sim. Tá bom. Até já, então. Um beijo.